Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos o Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam-lhe o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Amém. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 10, dos versículos 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão,
dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Reflexão. No Evangelho de hoje, Jesus continua ensinando sabiamente aos que ele envia em missão. Destaca-se em especial a alusão ao cuidado de Deus para com o discípulo, aquele sobre quem nada escapa ao conhecimento de Deus, inclusive o número dos fios de cabelo de sua cabeça. O discípulo fiel é constantemente guardado e protegido pela divina providência. Assim, ao Deus providente, Senhor do céu e da terra, que tem o poder para destruir tanto o corpo quanto a alma, que ao discípulo deve amar e respeitar. Não há, pois, que temer aqueles que nada podem contra a alma, mas, ao contrário, a esses se deve confrontar pela palavra. Nesse sentido, a promessa de Jesus se cumprirá para aqueles que corajosamente se mantiverem fiéis e testemunharem na presença dos homens sua pertença a Cristo. No final, Jesus dará testemunho de seus fiéis discípulos diante do Pai que está no céu. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 8, a seguinte passagem: Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Mas e nós? Será que também estamos nos colocando à disposição de nosso Deus? Será que estamos anunciando a Cristo? Temos tido coragem de confrontar, com palavras, com muito amor e educação, as pessoas contrárias ao nosso Deus? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.